1h03, horário de Brasília. Rádio Manaim, realizando a obra do Senhor Jesus. Muito bem, meus queridos, estamos de volta pela Rádio Manaim. Vamos abrindo aqui oficialmente o nosso pós-madrugada desta quinta-feira. Deixa eu mandar um abraço aqui para os aniversariantes. Aliás, mandar um abraço aqui para a irmã Odeide. A irmã Odeide mora em Itabuna, na Bahia, está completando hoje 78 anos. Recebendo um abraço aí da sua filha, a irmã Rose, também do Pablo, do Alessandro e da Roberta, toda a sua família. Mandando um abraço carinhoso à nossa irmã Odeide, aí de Itabuna. Parabéns, minha irmã, que Deus te abençoe, recebendo aqui o nosso abraço também, tá? Mandar um abraço carinhoso aqui para nossa irmã Maria Angélica Costa Dias, esposa do pastor Joel Dias, também lá de Itabuna, na Bahia, acompanhando aqui a madrugada e o pós-madrugada. Um abraço, meu querido irmão, Dr. José Roberto, o cardiologista. Grande abraço, meu querido. E, aquela saúde para o senhor, viu? Espiritual e saúde física também. Um abraço, meu querido pastor Novaes, o irmão Walter e a irmã Roseli Teodoro, lá do Bambé, em Barra de São Francisco, região noroeste do Espírito Santo. Um abraço, meu querido pastor Valdemilson e a sua esposa, a irmã Jane, ou Jane, que mora em Barreiras. É Barreiras ou Barreiros? Não, Barreiras. Lá na Bahia, também acompanhando aqui a nossa programação. E meu querido pastor Manuel Bento, aqui da Vila Rubim. Pastor Manuel Bento na Vila Rubim, aqui em Vitória, capital capixaba. Um grande abraço a todos os nossos irmãos que acompanham a nossa programação e participam com a gente, interagem, né? Queridos, nessa manhã estamos aqui com os pastores Marcelo Simões, Luiz Anoni, Daniel Monteiro e Guilherme Campos. São os pastores que estão conosco aqui nessa manhã e nós estamos aqui iniciando aqui o pós-madrugada. Chegou uma mensagem aqui da irmã Lídia de Boa Vista 3, assim: Kleber, eu tô vendo meu pastor Daniel Monteiro. Amém, tô sempre orando por ele, vaso escolhido por Deus, amém. Irmã Lídia, um abraço, irmã Lídia, Deus abençoe a senhora aí, tá? Uma honra para nós ter o pastor Daniel aqui com a gente. E vou pedir pro nosso irmão Sena colocar na tela pra gente, Sena, para você que tá acompanhando pela TV Manaim, pela Parabólica, agora também pela Parabólica, via Embratel, canal 126 e canal 381. Todo o território nacional está acompanhando aí a madrugada e o pós-madrugada agora. E você que está pela TV está acompanhando o texto que está aí na sua tela. Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 33, diz assim: mas buscai primeiro, ou seja, antes de tudo, acima de tudo, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, que coisas? É o que está antes, que a gente vai ler daqui a pouco, vos serão acrescentadas. O verso 34: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã colherá de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Esse foi o texto trazido pelo pastor Marcelo, e nós vamos conversar sobre ele, sobre esse texto, agora nessa manhã. Mas buscai primeiro. O Senhor Deus não está dando um conselho. A palavra aqui no original é uma ordem. É uma ordem. E essa ordem que o Senhor Jesus deu aqui, como diria aquele nosso querido pastor, essa perícope, esse trecho, essa parte desse texto faz parte de todo um compêndio que é o Sermão da Montanha, né? Que ele vem falando ali do Sermão da Montanha. Quando chega aqui, ele diz: olha, buscai primeiro o reino de Deus. Ou seja, o que é buscar o reino de Deus, pastor Marcelo Simões? É dar lugar a Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. É quando fazemos da oração, do jejum, do perdão, da fé, da confiança em Deus. É isso que nós temos que fazer. Isso é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. O que seria buscar o reino de Deus, pastor Marcelo Simões? Bom dia, paz do Senhor. Paz do Senhor, Kleber, também os companheiros aqui da bancada e os que conosco ainda estão vivendo dessa comunhão maravilhosa que é o pós-madrugada. Kleber, buscai o reino de Deus é tudo que você falou aí, mas debaixo de uma ministração do Espírito Santo que chama-se temor. Porque Eclesiastes,
ele fala lá com muita clareza que o dever de todo homem é temer a Deus e que o muito estudar é enfado da carne. Então, quando eu leio isso, eu não vou entender que estudar não deve ser feito. Pelo contrário, nós estudarmos a palavra, nós buscarmos aquilo que o Senhor quer mostrar nos seus mistérios, é algo extraordinário, maravilhoso, porque a palavra vai além do conhecimento do homem. E esse é o grande perigo. Quando ele estabelece que devamos buscar primeiro o reino, é você buscar o que você falou, mas debaixo do temor de Deus, para nós não transgredirmos naquilo que é a ordenança. Conforme você falou, buscai. Existe uma ordenança. O homem tem os seus limites e Deus quer que isso seja respeitado. Por que que não foi... lá no Éden não foi respeitado? Porque Deus estabeleceu uma palavra, ó. Eu fiz a obra criadora, fiz esse lugar para você estar junto a mim e você pode usufruir de tudo, mas não prove do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Então, quando o homem perdeu esse temor e deu ouvido àquilo que não era a voz de Deus, ele peca. Então, nós temos toda uma orientação. As Beatitudes, do capítulo 5, o Sermão da Montanha, que você falou. Mas aqui era a primeira reunião descrita por Mateus com os discípulos. Isso. Então, quando você tem um projeto e você chama aqueles que são capazes de realizá-lo, que você escolheu, Deus tem o seu propósito para escolher o seu discípulo. E ele sabia, porque ele conhece, ele é onisciente, onipresente, onipotente, cada um que seria usado por ele e exerceria aquilo que ele queria que fosse exercido. Isso nos dá um ensino muito grande. Nós temos um chamado e Deus quer cumprir esse chamado nas nossas vidas. Então você me perguntou, o que é buscar primeiro o reino? É buscar fazer a vontade de Deus dentro do chamado. Buscai o excelente dom e eu te mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então, o que está acontecendo com as pessoas hoje? Diante das adversidades do mundo, elas estão esquecendo esse propósito, esse temor. Deus está acima de tudo, porque tudo vai passar na obra criadora, tudo. Agora, a palavra ela permanece para sempre. E quem é a palavra? O Senhor. A palavra é o Senhor Jesus. Né? Jesus e o Pai, né? Porque os dois disseram. E são dois. São dois e um, né? E o Espírito Santo, que também faz parte dessa trindade. Entendeu? Então, é muito importante nós atentarmos para isso. Por quê? Deus nos criou de maneira a nos fazer dependentes dele. Então, o homem gozava de toda a beneficência que havia naquele Éden. Tudo ele gozava. Quando ele desobedeceu, ele foi retirado dali, até por uma questão de amor, não foi castigo. Porque se ele provasse da árvore da vida, ele seria eternamente pecador. Então ele foi retirado dali para não agir de maneira a se tornar um eterno pecador. Então Deus prepara esse projeto maravilhoso, que através da pessoa de Jesus, ele veio dar ao homem, revelar esse novo e vivo caminho para que o homem pudesse ter acesso novamente àquela presença gloriosa, sem impedimento com Deus. Porque no mundo nós temos muitos impedimentos, né? A gente fala uma palavra, daqui a pouco a gente está na bênção, aí vem uma prova, vem uma luta, nós não podemos esquecer. Deus falou, ou seja, Deus ordenou, buscai primeiro o reino. Aí, só vou buscar o reino, só vou viver no temor? Não, também a sua justiça. O seu andar não é conforme a sua vontade, mas as justas operações do Espírito Santo. E no original, a palavra justiça aqui, nesse texto, é doutrina. Isso. É buscar o Senhor a sua doutrina. Por isso que o pastor Gedeti fala a importância da escola bíblica dessa última hora. Isso mesmo. Deixa eu chamar aqui também o pastor Daniel Monteiro. Pastor, buscar primeiro o reino de Deus seria nada mais importante do que o reino de Deus? Seria isso? Buscar o reino representa dar prioridade àquilo que é eterno, àquilo que é divino? Fala, senhor pastor Daniel. Pai do Senhor Kleber, Pai do Senhor amados, ouvintes.
É interessante essa pergunta que você fez, que foi exatamente o que eu anotei aqui. Existe uma sequência, né, nisso que Jesus fala. Uma coisa não invalida a outra. Uhum. O reino de Deus e a justiça dele não invalida as outras coisas. Porque Jesus ele fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, o que Jesus está falando aqui é que ele está arrumando a ordem. Uhum. Porque o que o homem ele quer fazer hoje? Ele quer buscar tudo que é dessa vida, todas as outras coisas, e se houver tempo, ele vai pensar em buscar o reino de Deus. Só que aí não funciona. Porque se ele busca as outras coisas, ele vai se envolvendo nessas coisas e o tempo passa e ele não busca o reino. Agora, quando o homem ele busca o reino, o Senhor acrescenta as outras coisas, né? E é uma promessa, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Porque ele fala aqui no versículo anterior, ele diz assim, porque onde tiver o seu coração... Exatamente. Né? Porque o coração do homem, né? Ele diz assim, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem, tudo consome. No verso 21, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Se você busca o reino em primeiro lugar, aí vai estar o seu coração. Exatamente, porque quem busca as coisas dessa vida em primeiro lugar, né, ele cada vez ele vai colocando o seu coração nisso. E o grande problema disso é que a pessoa ela nunca vai se saciar, né? Hoje ele alcança, né, um determinado valor, vamos falar aqui até valores monetários, mas sempre tem alguém do lado que tem mais, né? E aí ele quer também. Ele quer mais e é o vazio da alma, e como aquela parábola, né, do homem que junta celeiros e depois fala, alma, descansa, né? Como se a alma precisasse, né, de celeiro, de alguma coisa. E qual foi a palavra para ele? Louco. É loucura. Então é loucura, porque isso são os vazios que o homem está tentando preencher, e chega no final, ele vai, como diz lá em Eclesiastes, né? Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, que quando chegar os maus dias, você não vai dizer, não tive neles prazer, não tive neles contentamento, né? Eu não lembrei do Criador, chegou no final da vida, eu percebi que eu não tive prazer nenhum na minha vida. Então é justamente isso. Então o Senhor Jesus aqui está organizando, né, a vida do homem. Olha, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas eu vou acrescentar. Exatamente. E a palavra acrescentar aqui é adicionar, né? Colocar outras coisas. E nós vemos também, pastor Guilherme Campos, que hoje em dia as pessoas estão muito preocupadas. E hoje em dia, na internet, quando eu falo hoje em dia, eu estou me referindo à internet. Você já adquiriu o seu primeiro milhão na vida? E as pessoas estão em busca desse primeiro milhão. E quando elas não conseguem por algum momento, ou as pessoas que acompanham esses influencers, né? Agora é a palavra da vez, influencers, esses youtubers, enfim, as pessoas veem que aquelas pessoas ali na internet conquistaram fama, poderes, dinheiro, enfim. E essa pessoa não consegue. Isso traz uma ansiedade, inquietação, depressão. Por isso nós estamos vendo, e o que eu vou falar aqui agora, não sou eu que estou falando, não. Isso é uma notícia que eu colhi da OMS, Organização Mundial da Saúde. Muitos jovens hoje em dia com depressão, adolescentes com depressão, porque queriam viver aquela vida que eles veem ali na internet e que não é verdade. É uma verdade virtual. E a pessoa, por não estar buscando o reino de Deus, mas está buscando exatamente inverteu aí, está buscando o seu primeiro milhão, a sua conquista profissional ou pessoal, acaba se frustrando, e como ela não buscou o reino primeiro, ela está vazia. Aí entra a depressão, entra a ansiedade, e aí vira uma bola de neve na saúde. Paz, senhor pastor Guilherme Campos. Pai do Senhor Kleber, os pastores da bancada, os irmãos que estão conosco. Isso é uma realidade, né, Kleber? Além da questão do jovem, você pontuou, eu lembrei enquanto você falava de uma
de uma pesquisa de algumas crianças que nasceram durante a pandemia, que hoje tem na faixa dos seus 2, 3 anos, algumas maiores, a dependência que essas crianças têm das telas, do tablet, do celular, da Smart TV. Por quê? Porque foram crianças que não tiveram aquele primeiro convívio social, ficaram dentro de casa e muitas vezes evitou-se sair, né, por uma questão de preservar do contágio. Sim. E isso trouxe nelas uma carga de ansiedade muito grande, que hoje, se você tentar tirar aquela tela dela, ela vai descarregar aquela crise de ansiedade. Muitas têm sido acompanhadas por profissionais devido a essa condição que você pontuou para o jovem, né? E Paulo diz assim, que se nós buscarmos a Deus para as coisas dessa vida, nós somos como as mais miseráveis das criaturas, né? E o interessante do texto que o pastor Marcelo pregou nessa manhã é que Jesus, ele estabelece o seu reino. E lá esse início de Mateus fala acerca do nascimento de Jesus, depois da comissão dos discípulos, e depois, imediatamente depois, ele fala do Sermão da Montanha. E lá no início de Marcos diz assim, princípio do Evangelho de Jesus. E já coloca o Senhor Jesus em atividade, né? O Evangelho de Marcos bota Jesus sempre executando alguma coisa. Porque Marcos escreveu para os romanos tinham essa característica. E o Evangelho, nós precisamos entender aquilo que nós pregamos e vivemos. Evangelho significa boas novas. É uma mensagem que Jesus veio estabelecer. Do quê? Do reino. Por isso o Sermão da Montanha. Foi uma mensagem que Jesus estabeleceu. E se você parar para olhar as bem-aventuranças, até a oração do Pai Nosso, o tesouro no céu, a bondade de Deus, tudo aquilo que Jesus ensina no Sermão da Montanha é algo muito, muito recente para nós, apesar de que ele pregou isso há 2000 anos atrás, né? Então, o que Jesus estabelece aqui, inclusive essa parte do tesouro no céu, de não andar cuidadoso com a vossa vida, o dia de amanhã basta cada dia o seu mal, tudo isso o Senhor está falando sobre ansiedade. Sobre ansiedade. E nós temos essa condição de sempre estar preocupado com aquilo que foge da nossa alçada. Um dia desse eu preguei na igreja falando sobre isso. Se a gente soubesse o que ia acontecer amanhã, certamente muitas das nossas decisões seriam diferentes. Mas nós não sabemos, mas nós conhecemos aquele que sabe. E muitas das vezes nós precisamos disso, buscar o reino, porque o reino não é o tempo dessa vida, não é o Cronos. O reino é o tempo eterno. Então Deus sabe o que faz. Deus sabe aquilo que é melhor para nós. Por isso que a nossa prioridade, Kleber, não é o primeiro milhão. A nossa prioridade é a nossa salvação. Porque o nosso maior tesouro não é aquilo que está aqui. Porque quando nós passarmos dessa vida, o milhão vai ficar. E aquilo que nós alcançarmos para a nossa alma, para o nosso coração, para o nosso entendimento, para a nossa vida, para a nossa salvação, nós vamos levar conosco. Que é a bênção da salvação no Senhor. Por isso Jesus nos ensina, busca primeiro o reino e a justiça. Por quê? Por que a justiça? Porque é aquilo que o Espírito Santo realiza em nós. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então nós somos alvos dessa operação, a operação do Espírito Santo. E agora, guiados pelo Espírito, o resto Deus vai acrescentar. Tudo vem do Senhor. Tudo vem dele, né? Tudo vem dele. Deixa eu chamar o pastor Zanoni está conosco aqui, Luiz Zanoni está conosco. Pastor, o verso 34 diz assim, não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Não vos inquieteis. A palavra inquietar aqui nos remete a estar ansioso. E a palavra, eu busquei aqui no original aqui, a palavra ansioso no grego significa oprimir, estrangular, passar no estreito. Você está sufocado. Mas no hebraico ela tem um outro sentido. No grego é isso, mas no hebraico a palavra inquietar ou ansiedade
é você tentar ir em várias direções ao mesmo tempo. Ou seja, você não sai do lugar. Você não vai para lugar nenhum. E a palavra diz, não vos inquieteis, porque basta cada dia o seu mal. O mal aqui é basta cada dia o seu problema, a sua dificuldade. Não estar ansioso. Ansioso também significa não sofrer por antecipação, né? Amanhã eu vou lá na farmácia do pastor Guilherme. Mas e se ele não tiver? E se eu for atrapalhar? E se? As pessoas começam a sofrer por antecipação. Vou chegar lá, ele vai me entender bem. E se ele não tiver? Eu volto outro dia. Mas quando a pessoa começa isso que o senhor está falando, sofrer por antecipação, ansiedade. E a palavra, vamos colocar assim, né? Os especialistas dizem que são duas palavras que é o mal do século. São o mal do século. É a ansiedade e depressão. É o que mais atinge as pessoas. E crente, hein? Crente. Eu converso com muita gente, muitas pessoas falam assim, Cleber, ora por mim que eu tô tomando remédio para ansiedade. Aliás, é tanta gente tomando remédio para ansiedade, o pastor Guilherme, que trabalha em farmácia, sabe disso, aumentou muito depois da pandemia o número de pessoas que tomam remédio para ansiedade e depressão, que aumentou, é um absurdo. E o Senhor diz assim, não vos inquieteis, ou seja, não esteja ansioso pelo dia de amanhã. O que vai acontecer amanhã, basta cada dia o seu problema. Viva hoje. A salvação é hoje, não é? Viva hoje. Amanhã pertence ao Senhor. O amanhã, quando chegar, aí. Mas para que a pessoa possa ter essa tranquilidade, é buscar primeiro o reino. Quando você busca o reino, o Senhor, ele te acalma, enfim. E o que eu queria perguntar, esse grande sofrimento que passamos, que as pessoas passam, ansiedade, depressão, qual é a fórmula, na opinião do senhor que é um homem de Deus, um pastor, qual é a fórmula que a Bíblia nos fala, que temos que ter para que possamos passar pelo problema confiando em Deus? Senhor pastor Luiz Zanoni. Pastor Kleber, pastor, os companheiros da bancada e aqueles que estão nos ouvindo. Kleber, o segredo aqui é você ter uma vida no altar do Senhor. Amém. Isso mesmo. Entendeu? Porque se você tem a sua vida entrega ao Senhor, as demais coisas vão ser acrescentadas. Primeiro você tem que buscar o reino de Deus. É a primeira coisa, né? E o que você vai adquirir é consequência do seu trabalho. Mas não bota isso primeiro em lugar, porque o Senhor vai acrescentar. O Senhor vai te dar o sustento suficiente, né, para você continuar a sua vida. A palavra diz que o justo nunca vai perecer de alguma coisa, porque o Senhor vai acrescentar. Então, a primeira coisa é você botar o Senhor em primeiro lugar. Não deixar o Senhor em segundo plano. Uhum. Né? Aí eu vou fazer, mas primeiro eu vou à casa do Senhor. Eu vou fazer isso. Não, mas primeiro eu tenho um compromisso com o Senhor. Não deixar o Senhor no segundo plano. Então, tudo que você faz nesta vida, né, é consequência do que o Senhor, da sua dedicação ao Senhor. Né? Tudo que você adquire, né, não é pelos seus méritos, é porque o Senhor te deu. Glória a Deus. Porque o Senhor te capacitou. Né? Então, meu irmão, meu irmão que estão nos ouvindo nesta manhã, a primeira coisa que você tem que fazer é entregar a sua vida ao Senhor. Você entregou a sua vida, o Senhor descansa. Porque tudo Ele vai fazer. Então o senhor entende que a fé, ela exerce um papel fundamental. Sim. Nessa hora. Sem fé você não chega a lugar nenhum. E você não alcança nada. Porque o que é a fé? A fé é aquilo que você não está vendo, mas vai acontecer. É por isso que você tem que ter fé naquilo que você determinou na sua vida. Né? E o Senhor vai te dar. É no tempo dele? É. Nosso tempo é contado, mas o tempo dele não é. Pode ser agora. Eu não sei o que você pediu ao Senhor, né, o que você está passando,
né? Mas se você buscar o Senhor, essa ansiedade que você tem nesse momento, Ele vai te suprir. Só Ele tem esse poder de aquietar a sua alma, o seu ser. Às vezes a alma do homem está assim. Ela está inquieta, ela está angustiada. Né? Mas o Senhor, quando você tem essa intimidade com Ele, nós temos essa intimidade porque nós temos acesso a Ele, Ele vem e te aquieta e você fica, entendeu? E às vezes as pessoas estão passando por essas dificuldades de ansiedade, de preocupação, né? E se esquece do Senhor. Não é o remédio, né, que vai te curar disso, mas Ele vai te curar. Né? Que só Ele tem o poder de curar isso. Né? A fé, ela é algo interessante. E para que você tenha fé, você tem que... A fé vem pelo ouvir. Ouvir o que é? A palavra de Deus. Aí nós voltamos ao ponto principal. Você tem que se envolver, você tem que buscar o reino. Quando você busca o reino, aí sim, você vai... Essa preocupação... Porque a ansiedade é uma preocupação excessiva, né? Com amanhã. E há uma diferença, pastor Marcelo Simões. Porque o Senhor diz assim, não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Alguém pode falar, mas Kleber, pastor Marcelo, então eu vou sentar aqui e esperar. Não vou planejar o futuro, não vou guardar um dinheiro para que amanhã na minha aposentadoria, na minha velhice eu vou sentar aqui e esperar então. Não estou falando isso. Há uma diferença entre inquietar e planejar. Eu até anotei aqui. A palavra inquietar é você ter medo, sofrer por antecipação. Planejar não, é você pensar sobre metas, método, projetos. Você pode planejar sem se inquietar, não é? Com certeza. Porque todos nós temos um projeto. Por exemplo, eu quero estudar, eu quero fazer uma faculdade, eu quero ser um empresário. Então você tem metas, projetos. Como o pastor Daniel falou, uma coisa não invalida a outra, né? Agora, eu não preciso estar inquieto, minha alma não precisa estar aflita por isso. Eu vou aos pés do Senhor, né? Orar ao Senhor e vou planejando. E de acordo com a vontade do Senhor, as coisas vão acontecendo. Com certeza. Kleber, o que significa a palavra preocupação? É uma inquietude? É uma inquietude. E o que significa preocupação? É você se ocupar antecipadamente. É uma pré-ocupação. Você está vivendo hoje, você preocupar com amanhã, você está fazendo o quê? Né? Vai ter seminário, mas eu não vou porque e se chover, né? E se fizer frio? Eu não posso ter muito frio porque não posso... E se... Você fica sem querer, você perde todo o ânimo. Todo o ânimo. Então é o seguinte, o Senhor, quando Ele chamou o primeiro homem a viver essa dispensação da graça que foi Abraão, tudo que ele fazia, ele falava com Abraão. Então assim, ocultaria eu a Abraão, meu amigo, as coisas que faço? Então o dia de amanhã, Deus sabe que Ele é onisciente, onipresente. O que nós precisamos? É depender dEle, é temer. Então, eu estou preocupado, vamos botar aqui os jovens, né? Todo mundo tem preocupação com a Rebeca e com o Isaac, não tem? É verdade. Todo mundo tem. É verdade. Meu irmão, não se preocupa com isso não. O pastor Marcelo está falando aqui por metáfora. Ele está falando para os jovens que querem casar, né? Meu Deus, será que eu vou casar? Não é só casamento. Quais são os 5 itens de oração pelo jovem? É o lar, formação do lar, trabalho, a vida profissional, entendeu? Então, é inquietude, todos nós passamos por isso. E eu passei longe do Senhor. Eu só conheci o Senhor depois. Então, você que está na presença do Senhor, confia. Entrega teu caminho ao Senhor. E no mais, Ele tudo vai fazer. Você não precisa se preocupar. O dia de amanhã, Deus vai te mostrar. O Senhor não tem direcionado a obra para poder realizar tudo que Ele quer para a salvação do homem? Nós não estamos vivendo isso. A profecia. Se não houver profecia, o povo se corrompe. Deus não está profetizando no nosso meio, não está toda profetizada. A palavra não é profética. Então, para você buscar primeiro o reino, você precisa alcançar o quê? Aquilo que é o profético. E o que é profético vai se cumprir, não tem como correr, porque Deus o disse. Então, você fala assim, mas buscai. Isso aqui não é um conselho. Não, é uma ordem. É uma ordem. Está no imperativo. E você tem quem como seu senhor? Servo não questiona. Foi o rei que estava falando. É diferente de Marcos.
Marcos, quando pregou Jesus para os romanos, se ele falasse que era um rei, mas quem é esse cara? Vamos matar ele. Porque ele estava no domínio. Mas Marcos, quando prega, ele teve a sabedoria do Espírito Santo de mostrar que Jesus era um servo. É o homem que veio para servir. Então, nós temos as 4 definições de Jesus no Evangelho. O Deus, o servo, o homem perfeito e o rei. Pronto! O que você quer? Você quer um rei? Por isso que o único exemplo de vida para nós é Jesus, porque ele cumpriu o projeto de salvação para que nós seguíssemos as suas pisadas. É ele que está à frente. Então, quem é ele? Ele é a palavra. Então, pega essa palavra, busca conhecer, não no seu conhecimento racional, né, de faculdade, mas aquele que foi enviado para não nos deixar órfãos. Porque ele fala em nome do Pai, do Filho e da sabedoria que foi dada a ele, o Espírito Santo, para que nós lembrássemos toda a palavra. Ou seja, preocupar com o quê? Não vou cruzar os braços? Não, você não vai cruzar os braços. Você anseia ter o 1º milhão? Senhor... Estuda. Né? Estuda, vai faz trabalhar o que te e Deus vai te compete fazer. Eu lembro quando eu me converti, eu ouvi uma mensagem do pastor Gedeuti. Pastor Gedeuti disse: o Japão já tem pão no nome, mas também não para de trabalhar. Rapaz, rapaz, que coisa gloriosa. Japão. Kleber, o pastor Marcelo está falando aqui, é rápido, pastor Marcelo. Não, sem problema. São 2 extremos, né? Nós estamos falando da importância e de prioridades. Isso. Para o servo do Senhor, a maior prioridade é o céu. É a Glória eternidade. a Deus. Glória Existem, a gente lida com pessoas, a gente vê 2 extremos. Uhum. Primeiro extremo, aquele que fala assim, não, agora descansar, é parar no tempo. Uhum. Descansar é diferente de se acomodar. Perfeito. Descansar no Senhor é saber que Deus vai agir. Se acomodar é você parar totalmente. Eu conversando com um jovem uma vez, ele falou assim: Kleber, olha por mim que eu vou fazer o Enem e não deu para eu estudar direito. Não, peraí, tem alguma coisa errada. Você tem que estudar. E o Senhor vai fazer te ajudar a sua parte, fazer né? a sua parte. Agora tem gente que lembra só da sua parte. Aí que é aquilo que... Aí volta, foi aquilo que o pastor Daniel falou. Volta todo o seu foco para as demais coisas. Isso. Esquece do reino, né? Exatamente. E uma coisa interessante que você falou aí, que eu sou farmacêutico, todo remédio tem um efeito colateral. Não importa o bem que ele te faça, ele vai te trazer um dano. Todo ele. Mas o remédio para a alma não tem efeito colateral. O remédio para a alma é Jesus, é o reino, é descansar nele, é confiar nele. O maior remédio para o homem é a salvação em Jesus. E tem um detalhe aqui, até o pastor Daniel poderia falar sobre isso. No hebraico, quando aparece assim uma repetição, vou dar um exemplo. Quando o Senhor Jesus fala assim, Simão, Simão, né? Ele falava assim, na verdade te digo, é porque era uma super ênfase. E aqui, no verso 31, diz assim, não andeis, pois, inquietos. Depois ele volta lá no 34 e diz, não vos inquietei, de novo. Então ele está dando, a gente entende pela palavra aqui no hebraico, que ele está dando uma super ênfase, uma atenção, uma prioridade aqui, para que a nossa alma não esteja inquieta, incomodada. E no verso 26, assim, olhem para as aves do céu. Não trabalham, não semeiam, não ajuntam em celeiro, mas elas não são alimentadas todos os dias. E você não tem mais valor do que elas? Olhar para os lírios do campo. Olha como é que eles crescem. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Olha só, olha o exemplo que o Senhor dá aqui. De você estar aos pés desse Deus, você está nas mãos desse Deus, que ele vai... O que ele está falando, pastor Daniel? Calma, eu vou cuidar de você. Confia em mim. É isso que ele está falando aqui, em outras palavras, né? É interessante, pregar é fácil, né? Viver é difícil. É verdade. Tudo que Jesus falou aqui são as coisas básicas, né? Vestir, beber, comer, né? Fala da manutenção da vida, né? Então aqui quando ele fala de não estar inquieto, é porque o homem ele fica inquieto com isso. Fica assim. É normal, né? É natural do homem estar inquieto com isso. A gente vive isso, né? Todo dia você vai sair para trabalhar, você está pensando
né? Você está projetando, Isso. hoje eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. Porque você está pensando nessas coisas aqui. Mas o que o Senhor ele enfatiza é que Ele vai te dar condição de ter todas essas coisas. Porque quando Ele diz que se você buscar primeiro o reino e a sua justiça, Ele vai acrescentar essas outras coisas, é porque não vai partir mais de você, agora parte dele. Né? Você vai buscar o reino, você vai ser alimentado nas coisas espirituais. Interessante que o pastor falou do primeiro milhão, né? Em Mateus 5:12 fala: exultai e alegrai, porque grande é o vosso galardão, né? Então vamos ajuntar o nosso primeiro galardão, né? Em vez de ajuntar o nosso primeiro milhão. Maravilha. Muito bom. Glória a Deus. Então juntar o primeiro galardão no céu e as outras coisas o Senhor vai acrescentar. É muito difícil. Mas não é impossível. Não é impossível porque o Senhor disse que não é. Exatamente. Mas como a gente fala, o homem natural, né? A inquietude ela é muito grande. Porque a gente pensa na família, a gente pensa nos filhos, nos netos. E vai, então assim. Mas o Senhor Jesus, ele está falando, busca o reino. Né? Busca o primeiro galardão, que as outras coisas, não sei se vai ser 1 milhão ou os R$100 ou o salário mínimo, alguma coisa. Mas né? aquilo que é necessário. Mas o Senhor vai te dar, não vai deixar o justo, né, passar necessidade. Tem um pastor, amigo meu, que fala assim, olha, se você buscar o Senhor, pode até, vamos supor, pode até não sobrar, mas faltar não vai faltar. E é verdade. O Senhor, Davi fala isso, né? Ó, já fui jovem, hoje sou velho, nunca vi um servo do Senhor mendigar o pão, não vai faltar. E ele fala, né? Senhor, o meu coração não se elevou, os nem meus olhos levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem coisas elevadas, coisas demasiadamente grandes para mim. De certo, fiz sossegar a minha alma, como uma criança desmamada para com sua mãe. É isso, a criança ela descansa, ela sabe que o alimento vem, a mãe tá ali, o pai tá ali. Por isso que eu gosto de rir. Sim. Agora, Kleber, o que os companheiros falaram aqui é uma coisa interessante. O mundo costuma dizer uma coisa: chegar no topo é fácil, permanecer que é difícil. O Senhor mostrou que se nós buscarmos primeiro o reino, nós permaneceremos. Nós não vamos chegar ao topo, nós vamos permanecer lá, porque no grande dia do Senhor nós seremos arrebatados, estaremos com Ele eternamente. E aquilo que você buscou, o primeiro milhão, não resolveu nada, mas quando você buscou o reino, foi com você, porque a sua alma, ela foi santificada, porque nós só estaremos com Deus se formos santos. Ah, mas isso é muito difícil. É difícil. Ah, mas isso é fácil. É fácil. Não, não é difícil nem fácil, é simples. Deixa Deus operar na sua vida. Deixa Deus conduzir os seus passos. Deixa Deus realizar o projeto que Ele tem para realizar na sua vida. O que as pessoas não sabem é o que Deus me chamou para fazer nessa obra. Aí eu volto a falar o que eu falei na mensagem. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. De que maneira? Buscando os melhores dons. E Ele te mostrará um caminho ainda mais excelente. Eu falo determinadas coisas, as pessoas não entendem. O Guilherme fala, as pessoas entendem. O Guilherme fala alguma coisa, as pessoas não entendem. Daniel fala, as pessoas entendem. Então Deus usa cada um de nós para cada tipo de pessoa que nos ouve. Por isso 4 evangelhos. Foram 4 evangelistas mostrando Jesus como quer. Como você quer Jesus? Você quer o rei? Ó, Mateus está aí para você aprender como você vai fazer. Você quer um servo? Então Marcos está aí. Você quer um homem perfeito? Lucas está aí. Você quer um Deus? Ó, João está aí. Então é importante você saber o que você quer agradar a Deus dentro do projeto dele. E é isso que nós precisamos entender. O chamado. Nós não temos função, eu sou pastor, eu tenho... Não, o Senhor me chamou para exercer o ministério. Nós temos que entender qual o propósito da nossa vida nas mãos do Senhor. Exatamente, o projeto da nossa vida. Porque ninguém foi chamado em vão. Entendeu? Saul, o povo queria um rei. Primeira coisa, rapaz, que o povo pediu quando chegou na terra: queremos ser como as demais nações, queremos um reino. Samuel ficou chocado. Ele falou: não, deixa lá.
Aí, quando que Saul não serviu para Deus e ele mostrou para a população? Deus fez uma promessa lá em Moisés, ó, um dia eu vou destruir a memória de Amaleque. Saul chegou no reino, ele falou assim, Saul, tem um negócio para você aqui, ó, vai lá e acaba com Amaleque. Ó, não traz nada de lá, mata tudo. Saul obedeceu? Não, isso não. Ele fez o 90%. Saul, mas 90% não é Saul vontade buscou de Deus. primeiro o reino? Não. Então é isso que nós precisamos Só pensou entender. nele, né? Você só pode buscar o reino se você estiver dentro do projeto de Deus para sua vida. Você tem que se envolver. Davi teve erro, Sim. mas ele agradou a Deus. Entendeu? Ele buscava o rei. E você está falando em envolver. Nós temos... Uma vez eu assisti uma palestra e dentro do processo, né? Que no local onde eu trabalhava, o companheiro lá, o CEO, sei lá como é que é. CEO. Nos ensinou a diferença entre... Era o Marcelo Simões de lá. Não, eu era aprendiz. Ah, sim. Eu era aprendiz. E graças a Deus aprendi. A diferença entre se envolver e se comprometer. Sim. É uma fábula, tá? Uhum. Aí ele falou bem assim, a galinha, ela se envolve ou se compromete? Dando o ovo. Aí ela se envolve. Ela deu o ovo, acabou. Você se vira, ela continua a vida dela. Uhum. E o boi, para nos dar o bife? Ele se compromete, que ele deu a vida. Meu irmão, entrega a sua vida a Jesus e esteja comprometido com ele, buscando o reino, e as demais coisas ele vai te acrescentar. É só isso. É comprometimento. E nós estamos num tempo oportuno. E não é coincidência, né? É providência de Deus. Nós estamos no mês da dedicação. Sim. Isso. Dedicação Glória voluntária. É um mês de experiências que todos os anos buscar o reino. Senhor nos enche de experiências maravilhosas, porque foi um mês especial que Ele separou para nós. É hora de olhar para o reino. Nós estamos na semana da madrugada, de buscar ao Senhor pelas madrugadas. Semana que vem o jejum. Faz aquilo que o Senhor revelou. Seja obediente no pouco e nós vamos colher grandes vitórias esse mês. Você está vendo aí na tela, enquanto o pastor Guilherme está falando, e agora, essa tarja azul, aqui, tá vendo? Trombetas e festas. Qual a orientação do Senhor? Trombetas e festas dia 26. Se envolva, convide, envie o link. É isso, se envolva com o reino, busque o reino de Deus. E as suas necessidades, o Senhor vai acrescentando. É lembrar de Amã, né? Vem cá, se o profeta te mandasse fazer uma coisa difícil, você não faria? Então, mergulha 7 vezes e recebe a tua bênção. Faz, envia o link, participa. É uma coisa simples Por de mais se fazer. simples que pareça. Quando nós começamos a evangelização dentro da igreja, você tinha que levantar a mão para dar... Rapaz, as pessoas não conseguiam entender isso. Levantar a mão. Quando Jesus mandou jogar o barco, a rede para a direita, o que aconteceu com os pescadores lá? Tiveram que levantar a mão para pedir ajuda, para recolher os peixes. Tudo está dentro da Bíblia, tudo está dentro da palavra. É a forma pela qual você olha. Ó, busca o reino. E o Senhor vai acrescentar o que você precisa nessa vida e ainda vai te dar a bênção de uma vida eterna. O pastor Zanoni, o irmão mandou assim: Kleber, a minha mãe me disse que eu nasci com 7 meses. Ou seja, eu não esperei nem o tempo certo para nascer. Sou ansioso demais. Meu Deus do céu. Cadê a paciência? Cadê o que fazer, pastor Zanoni? É esperar com paciência no Senhor? Salmo 40? É isso aí, esperar com paciência no Senhor. É a única saída, né, para a ansiedade desse amigo aí. Mas, ó, o irmão aqui, o pastor tocou no meio da dedicação, né? Todos os meses são bons, mas esse que o Senhor separou da dedicação é que o Senhor quer algo mais que você faça, né? E qual é a melhor forma de você agradar a Deus nesse mês de dedicação? Salva uma vida para o Senhor. Aleluia. Né? Tem Tiago, esse compromisso 5:20. esse mês. Olha, eu vou trazer uma vida para o Senhor. Se todo aquele irmão da igreja fizer isso, né, vai ser uma maravilha. Nós vamos pro céu mais rápido, né? Talvez o senhor está esperando isso, né? Para completar os números. Verdade. Não é verdade? Verdade. Então,
eu acho que é um mês especial, né? O próprio mês já fala, dedicação, é para você dedicar, mas se dá um pouquinho mais do que você já está fazendo, né? Mas esse mês você dá um pouco a mais. E além, né? E além do que você... Um pouco mais adiante. O que você está fazendo, dá um passo a mais, né? E é isso que o Senhor quer, né? É isso que o Senhor quer. É como festa de trombeta de festa que o pastor aqui acabou de mencionar, né? Por que o Senhor está mostrando isso? É porque o Senhor está às portas. O Senhor quer mais vidas para Ele. E está usando esse mês de novembro para isso. Para o mundo todo, né? Não é só o Brasil, é o mundo todo que o Senhor quer salvar. Não ficará uma unha, né? Isso. Então, é o momento que a gente está vivendo e precisamos ter essa consciência de fazermos isso. A irmã Nice Souza, que mora em São Rafael, Salvador, Bahia, disse assim: Kleber, a mensagem de hoje, essa palavra, eu lembrei, foi meu encontro com Deus há 23 anos atrás. Foi um dia inesquecível e muito me alegra ouvi-la agora, 23 anos depois. Ontem, estive relembrando as muitas experiências e vidas com esse Deus vivo, e principalmente nesse mês de outubro, né? Isso foi em 1999, a irmã lembra aqui. Hoje não me aflijo mais com as lutas, só espero em Deus, pois sei que tudo Ele já tem preparado. Então é só obedecer, descansar e crer, e a vitória virá. Essa encontrou a fórmula aí. É isso, é descansar em Deus, né? Enfim, temos muitas mensagens aqui, mas são 7 horas e 20 minutos, passou rapidinho, né? Eu não sei se é irmão ou se é irmã, é Kelly, lá de Coronel Fabriciano, diz assim: Kleber, nós não somos daqui, estamos de passagem, então busquemos o que é eterno. Isso, eu entendi o que ela quis dizer aqui, ou ele quis dizer. Nós não somos daqui, então nós temos que buscar, como o pastor Daniel colocou, o nosso galardão, e não o nosso primeiro milhão. Eu gostei disso. Glória a Deus. Muito bem, são 7 horas e 20 minutos. Eu vou colocar um louvor. Na volta do louvor, nós estaremos orando, encerrando aqui o pós-madrugada de hoje. Daqui a pouquinho, daqui a 3 minutos, estaremos de volta. Muito bem, meus irmãos, estamos de volta aqui pela Rádio Manaim, já encerrando o nosso pós-madrugada. Mas antes de encerrarmos, deixa eu só fazer uma colocação que eu acho pertinente aqui. É bom lembrar aos irmãos que, como eu citei antes, né, a ansiedade, a depressão são enfermidades, né? Não são coisas da cabeça do ser humano. É uma realidade. É a depressão e a ansiedade. E lógico que as pessoas devem procurar um médico, obviamente, serem tratadas, tomar remédio. Obviamente, ninguém está falando aqui que não é para deixar de tomar remédio, não é isso não. Lógico que tem que tomar, os médicos estão aí para isso mesmo. Agora, a ansiedade, nós estamos falando aqui da alma, né? E muitas pessoas e eu conheço algumas, e eu posso falar até da minha própria casa, que eram ansiosas demais, tomavam remédio medicado e não se envolver com a palavra de Deus, com o reino de Deus, entendeu? Deus foi curando, aí chegou um ponto de que o remédio já, graças a Deus, não precisa nem tomar mais remédio. Mas também não parou porque quis, não. Foi no médico, o médico viu e que realmente não precisava mais. Então é tudo uma sequência lógica. E a irmã Renata Nasser, que mora em Poço Fundo, Minas Gerais, diz assim: Kleber, a ansiedade é uma característica inerente ao ser humano. É por causa da ansiedade que o ser humano evolui. Sim, há uma diferença entre ansiedade como característica de personalidade e ansiedade patológica. E essa ansiedade patológica que precisamos ser libertos. Diz aqui a irmã que é psicóloga. E é um texto que eu até pedi para o pastor Daniel falar aqui agora, que retrata bem o que ela está falando aqui, dessa ansiedade patológica. A ansiedade, ela te impulsiona a você crescer, obviamente. Mas essa ansiedade patológica, que você não dorme direito, não se alimenta, se preocupa, sofre por antecipação, essa ansiedade é que precisa ter uma libertação. E esse versículo que o pastor vai ler em Filipenses retrata isso, pastor, por favor. Filipenses 4:6 fala assim: não estejais inquietos ou ansiosos por coisa alguma,
Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Né? Tá, algumas traduções tá vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Interessante esse texto que fala que não estejais ansiosos por coisa alguma. Ele dá uma sequência também aqui. Antes de tudo, apresentai a Deus, né, os vossos pedidos, né? Conhecido diante de Deus em oração e súplica. E é interessante que ele fala aqui, e a paz de Deus, né, que excede todo entendimento. Ou seja, a paz de Deus ela é acima do que pensamos, acima daquilo que nós ansiamos. A paz de Deus, que excede todo entendimento, ela guardará, é uma vacina, né, contra a ansiedade. Ela guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Então, aqui tem um remédio para a ansiedade. E quando ele fala a paz de Deus, a palavra paz de Deus, que é shalom, é muito mais do que a ausência de problemas. Sim. Shalom é bem-estar, prosperidade, saúde, descanso. E é o que foge da mente humana, que nós não conseguimos mensurar. É essa paz que Deus ele dá quando você se envolve, quando você passa a ter a mente de Cristo. Ou seja, a palavra de Deus ela possa alimentar a sua alma e o seu coração. É isso que ele está falando. Muito bem, deixa eu pedir o pastor Guilherme Campos para estar orando aqui, já são 7h28, pelos nossos irmãos, e eu gostaria até de colocar na lista de oração, a irmã Sada Jamil pediu assim: Cleber, peço para orar pelo capitão do meu grupo, o diácono Devair, ele está na UTI e precisa das nossas orações. Nosso querido irmão Devair, vamos orar por ele, Senhor, dar uma bênção à vida dele, né, nessa manhã, e a todos os irmãos que estão passando por enfermidades. Vamos orar? É momento de oração. Momento de oração. Senhor, pelo poder que há no sangue de Jesus, pedimos uma bênção em favor de cada um dos teus servos que tem passado pela prova da enfermidade. Nós lembramos aqui do Devaí, da Joyce, lá de Minas Gerais, que o Senhor venha dar uma bênção à saúde, venha, Senhor, curar no tempo do Senhor. Amém, Senhor. Opera uma bênção àqueles irmãos que estão fazendo tratamentos, acompanhamentos médicos, exames, consultas. Abre portas, Senhor, não deixa nada faltar. E traz paz ao coração, traz alento do teu espírito, para que venham descansar no Senhor. Aleluia. E depositar no Senhor a sua confiança. Amém, Senhor. Lembramos também, Senhor, dos nossos irmãos que completam mais um ano de vida nessa data hoje. Que o Senhor venha abençoar os seus corações. Amém, Senhor. Venha glorificar o teu nome e venha dar tantos quantos anos a mais, sempre na tua presença. Pedimos uma bênção de proteção, de livramento. Senhor, prepara-nos para logo mais à noite o culto nas igrejas, culto de oração, que não venha faltar a bênção do Senhor, os dons, os sinais e a tua direção. E continua, Senhor, usando esta rádio para a honra e glória do teu nome, para a salvação de vidas, Senhor. para o renovo do teu povo, que cada minuto da programação o teu nome seja glorificado. Aleluia, Senhor. Abençoa cada funcionário, abençoa nos dando um dia de paz, de livramento. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém.